Bem-vindos ao Veritalks. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas e feras no mercado financeiro. O mercado financeiro é um ambiente que sofre muitas pressões. A alta volatilidade do mercado, tecnologias em avanço aceleradamente e clientes extremamente exigentes solicitando muita personalização dos seus serviços. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o desafio de gerir uma área de operações nesse mercado, utilizando gestão de mudanças, tecnologia e estratégia de liderança para melhorar e personalizar a experiência do cliente. Se apresenta para a gente, Oi, pessoal, eu sou Yasmine Rinaldi, eu sou economista por formação, eu trabalho em infraestrutura de mercado já tem um bom tempo. Atualmente eu sou diretora de operações da Cerc Recebíveis. Simone. Boa tarde para todo mundo, eu sou a Simone Ascioli, eu também sou economista por formação, como a Iá, e trabalhei durante muitos anos na área de operações de uma importante infraestrutura de mercado, fui gerente de operações e depois diretora executiva dela. E atualmente eu faço parte do Conselho Consultivo da Veri e também de comitês e outros conselhos de outras infraestruturas de mercado. Show! Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui hoje. Então, Iá, para começar o nosso papo, conta pra gente como é o dia a dia de uma área de operações e quais são os desafios ali no dia a dia para manter uma boa experiência do cliente. Boa pergunta, acho que a gente... no dia a dia assim, de operações de uma infraestrutura de mercado, a gente tem horários rígidos, regulamentares, alta volumetria que é transacionada, então a gente tem que respeitar essa grade horária. A gente tem um índice de disponibilidade, 99,9, tem que estar disponível para os clientes. É regulatório. Tem clientes demandando respostas rápidas. Então, tudo tem que funcionar perfeitamente, tem que tomar decisão rápido se algo saiu um pouquinho do controle. Então, acho que isso traz um pouco do dia a dia de operações. E a gente está falando de altas volumetrias. E de um mercado muito regulado. Então, com informações constantes para o Banco Central, para o CVM, então você muitos precisa... relatórios, muitos reportes. E você precisa estar com o sistema disponível, porque como normalmente esses registros são obrigatórios, se você não consegue, se o cliente não consegue registrar por um problema da infraestrutura, aí você tem um problema com o regulador. Tem um impacto real na sociedade. Na sociedade. Simone, hoje nós precisamos trazer o cliente para o centro de todas as nossas decisões. Essa é a veia que o mercado precisa buscar, né? Como que a cultura impacta esse movimento dentro das organizações, na sua visão? Isso é muito importante. Eu acho que o grande desafio é a empresa passar para a prática nessa questão da centralidade do cliente. A gente escuta muito as empresas falando na centralidade do cliente, mas você não vê uma política efetiva colocando em prática essa centralidade. E isso traz desafios muito importantes para as empresas, porque elas precisam mudar toda a cultura interna das suas equipes. As equipes precisam ter muita interação, não só intra-área, mas também entre áreas. Então, a comunicação entre as áreas ou intra-área é fundamental, o trabalho em equipe é primordial. Então, principalmente nas infraestruturas de mercado, que é a minha experiência, com horários muito rígidos, volumes elevadíssimos, eu também como OEA, liquidava 35 bi por dia, tinha 2 trilhões de custódia sob minha responsabilidade, então, e horários super rígidos com o Banco Central para liquidar, reguladores, a gente tinha CVM, Banco Central, também nos controlando o tempo todo. Então, é muito importante essa cultura de trabalho em equipe, de trocar informações e contar com o time de outras áreas quando necessário. E isso, para mim, é o maior desafio, porque você vê muitas empresas falando sobre a centralidade do cliente, mas na hora de pôr em prática, ela falha talvez até por não entender muito bem
quais são as etapas necessárias para você chegar lá. Então, você não consegue chegar lá só com a sua área. Você não consegue chegar lá se você não tiver parceria com TI, com produtos, com a área comercial. Então, isso para mim, é a parte mais difícil, que realmente a empresa entenda o que é necessário para você colocar em prática, não virar só um nome, uma frase, centralidade do cliente. Não somente um clichê, né? Não é nem clichê, assim, as empresas até tentam. Sim. Colocam, muitas têm nas paredes, em fichinhas, a centralidade do cliente como valor, mas talvez tenha uma certa dificuldade de entender os passos necessários para chegar lá. A Simone trouxe para a gente uma visão muito clara de que comunicação pode ser um divisor de águas para conseguir estruturar a experiência do cliente dentro de uma organização. Fala um pouco para a gente como as ferramentas e os processos e a tecnologia podem auxiliar nesse processo de transformação de uma cultura para centralidade no cliente. Muito boa pergunta. Então, o que a gente vê no dia a dia, né? O uso de ferramental, a gente chama ele de Ops Tools. Então, ter dados e ferramentas, dashboards disponíveis para que a gente consiga entender naquele determinado exato segundo qual foi a transação que o cliente fez, o que estava certo, o que está errado, o que ele vai ter que ressubmeter, se teve alguma coisa que foi recusado, como que ele faz para corrigir. Então, ter acesso aos dados de forma estruturada, com esse ferramental disponível, em ferramentas que usem inteligência artificial e tudo mais que complementa nesse sentido, ajuda muito você ter a resposta para o cliente de bate-pronto. Ele pergunta, você já tem onde consultar. Você não tem que construir ou um dado, ter que acionar alguma área, entender algum racional, porque você não vai saber cruzar dados, cruzar tabelas, etc. Então, ter o ferramental para Ops disponível, eventualmente isso depois vira até um produto para cliente, né? Se você tem esse ferramental para Ops, está sendo útil para você, pode ser útil para o cliente também. Então, viram telas de autosserviço, que é o que a gente fala hoje em dia, né? Show, Iá. E fala pra gente, como você acredita que a inteligência artificial pode entrar nesse contexto e auxiliar a construção desses produtos de dados, né? O novo petróleo do mercado. Sim. Bom, acho que a gente está num tema que eu gosto muito, né? E venho lidando com altas volumetrias de dados. A Simone, acho que a gente já teve juntos nisso e já teve que construir diversos modelos econométricos ou túneis de preços para entender como cada cliente opera, que forma ele opera. Então, você tem que ter um time treinado, uma base de dados também que você possa confiar, com uma atualização frequente. E aí vem a introdução também de inteligência artificial. Saber fazer a pergunta e ter os motores, os processos bem desenhados, né? Para que ela também te responde coisas erradas, dependendo do que você perguntar. Então, tem que ter uma noção também do que você está perguntando, de onde você quer ir, um cheiro mais ou menos de onde vem, de onde pode ser o resultado. Então, acho que isso tudo está começando, né? Assim, pelo menos onde eu tô. Eu acho também que, só complementando, eu acho que é importante, assim, a gente trabalha essas infraestruturas com volume de dados muito grande. Então, saber selecionar bem, tratar os dados para que eles sejam dados confiáveis. Então, isso é um trabalho hercúleo. Então, você precisa de gente também muito qualificada para preparar a base para a gente poder fazer modelos confiáveis, modelos inteligentes que realmente ajudem. O excesso, é como a internet, o excesso de informação pode, inclusive, causar problema, porque você acaba com tanta informação que você não consegue nem usá-las, porque você não sabe nem qual usar. Então, esse senso crítico, gente treinada para selecionar os dados relevantes, se são dados que foram tratados, bem tratados, que não são dados errados ou fora do lugar, poluídos, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande voltado processualmente para criar estrutura de dados que sejam sólidas. E como gestão, eu acredito muito que para os próximos anos o desafio é que a gente conseguir colocar a inteligência artificial a serviço da eficiência, né? Não só no contexto do modelo de dados, mas no contexto de ampliação das capacidades dos times, do throughput e dos resultados, né? E para isso a gente tem um desafio
que é trabalhar cultura, processos e no Brasil, né, a gente está aprendendo ainda o caminho das pedras, estamos começando do começo. Simone, fala para a gente um pouco, na sua experiência prática, como um processo de transformação de cultura gerou um impacto na experiência do cliente e você, na sua visão, na sua análise, você entende que talvez tivessem oportunidades de ter seguido por outro caminho e não ter gerado uma ineficiência tão grande? Posso dar um exemplo bastante prático. Quando eu virei diretora executiva dessa infraestrutura que eu trabalhei, a gente estava num momento de muito pouca interação entre as áreas. Então, as áreas fluíam muito a informação intra-área, mas tinha um problema sério entre as áreas. Os diretores não se davam, brigavam, não trocavam informações. E a gente estava implementando o Client Centricity como sendo um objetivo maior lá na empresa. E a primeira coisa, então, que a gente decidiu que a gente ia ter que se resolver lá na diretoria executiva e resolver esse problema de alinhar comunicação. As diferenças. Porque o exemplo vem de cima, não adianta. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer reuniões periódicas com bastante frequência para a gente discutir pontos que estavam em desacordo entre a gente, para a gente alinhar. Então, de novo, ceder, se comprometer, estabelecer uma coisa que eu acho muito importante nas empresas que elas às vezes esquecem, é estabelecimento de metas que perpassem mais de uma diretoria, então que sejam metas das 3. Eu trabalhava muito com a diretoria de produtos e de TI. Então a gente começou a estabelecer metas para a gente mesmo, diretores, e depois a gente desdobrava essas metas para o nosso time, mas metas entre diretores. Então, aquele produto, ou aquele sistema, ou aquela nova funcionalidade, ela entrava na meta dos 3 e das 3 equipes, mesmo que tivesse, por exemplo, um esforço maior de TI, ou em outra situação, um esforço maior de operações ou de produto, não interessa. Entraria na meta dos 3, ou seja, se aquilo fosse alcançado, beneficiaria os 3. E a gente começou a trabalhar isso foi muito bom. E essa discussão de sempre estar se comunicando entre as áreas, isso foi um sucesso absoluto. As coisas mudaram. Então, por exemplo, coisas bobas. A gente, quando tinha algum problema pontual com um cliente, a gente estabeleceu o que ia comunicar para o gerente daquela conta de relacionamento, de tal forma que ele soubesse, podia ser até um problema do próprio cliente, mas que ele soubesse qual foi o problema, como que a gente resolveu. Então, aquele gerente de relacionamento sabia tudo que estava acontecendo com o seu cliente. Por outro lado, outro exemplo, por exemplo, uma coisa nova entrando, eles já sabiam que a equipe de produtos, tinha que treinar meu time, tinha que ir lá na área de operações, explicar o produto, explicar as telas, trazer a própria especificação quando tivesse mais ou menos já feita para apresentação para o meu time, que vai ajudar a ver se está faltando alguma coisa na experiência do cliente, porque a gente que está lá no dia a dia conhece quais são as dificuldades do cliente. Então, esse tipo de interação entre as áreas, sem ciúme. É claro que de vez em quando aparece uma briga, um ciúminho. Né? Sai mas eu acho que o exemplo, de novo, eu bato muito nisso, vem sempre de cima. Então, a gente estabeleceu que nós 3 diretores executivos tínhamos que nos resolver, tínhamos que chegar a compromissos em conjunto, e aí você vai guiando o seu time a ser assim também. E quando você guia e coloca metas para eles também e demonstra um comportamento de trabalho em conjunto, de comunicação, não tem jeito. Não tem como não... É viral, né? É viral, você vai passando. Por outro lado, se você está lá embaixo tentando, mas se o seu diretor não quer, faz silo, tem os seus nichos, não adianta, é difícil você quebrar, porque ele é o diretor, então é difícil você ir quebrando. Então é muito importante essa mudança de cultura. Sim. E a gente conseguiu, foi um sucesso. Até nosso garçom lá, eu cito
ele como exemplo, que ele era... Porque as pessoas às vezes dizem, não, só essas áreas. Não, o jurídico tem que ser também essa visão de cliente, porque num ambiente muito customizado, a IA também deve passar por isso, muitas vezes você precisa de um parecer jurídico se aquilo pode ou não entrar, porque, veja bem, nós somos muito regulados. Então, a gente não pode deixar ser registrado no sistema nada que seja ilegal ou em desacordo com alguma norma. Então, às vezes, é tão customizada, tão complexa a operação que você sozinho não sabe. Você precisa da ajuda. E o comprometimento com o prazo. Qual o prazo do cliente? Então, não é o prazo do jurídico, é o prazo do cliente. Alguma coisa que você precise do financeiro para te ajudar também, seja para calcular quanto que vai ser aquela operação. Enfim, tem diversas áreas de suporte que não são a cara mas que são essenciais, não estão lá na frente com o cliente, mas que são fundamentais. Por isso que eu digo, a empresa inteira pensando nisso, em como pode fazer para melhorar a experiência. Seria você sair de uma polarização e levar para uma atuação mais sistêmica e a gente ter a liderança como um vetor. Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a estratégia ela é derrubada ali no café da manhã, né? Se a liderança não trouxer a estratégia à mesa, se ela não conduzir esse viés de transformação, a operação vai matar ela no café da manhã. Você não chega nem no almoço com a estratégia rodando. Não é só né? polarização. Às vezes não tem polarização, mas tem silo. Sim, então, eu só vou fazer aquilo que é a minha partezinha e não quero saber do todo. Então, o problema é de sistema, então o problema não é meu. É problema de TI. Não. O cliente é seu, é da empresa. Então, mesmo que seja um problema de TI ou de especificação, que é da área de produto, o que a gente pode fazer como solução de contorno? Como é que a gente faz para aquilo ser contornado, se encontrar uma solução para o cliente? E depois, claro, você vai trabalhar a causa raiz, resolver, mas... O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Ou com time de TI, ou junto com TI e produtos. Muitas vezes a gente sentava lá quando tinha um problema. Como é que a gente faz para resolver isso? Encontrar uma solução pontual ali para o cliente, não ficar com a operação de fora. E depois você precisa trabalhar com os outros, entendeu? Precisa ajudar e perceber que o problema não é do outro, o problema é da empresa. Então, a gente tem que resolver para que a empresa fique bem também. Sim, a empresa é um sistema, né? E um sistema só funciona se todos os componentes estiverem interligados, né? Sem silos, né? Sem silos. Aqui nessa pauta, a gente traz à mesa novamente a importância da gestão de mudança num contexto de volatilidade e altos volumes de dados, muitas pessoas para serem geridas e engajadas ali dentro das metas e objetivos. A pauta está maravilhosa, nós discutimos temas extremamente relevantes aqui sobre tecnologia, gestão de mudança e mercado financeiro com essas duas feras, então a gente vai precisar fazer uma dobradinha. Se você está com a gente aqui até agora, por favor, ativa o sininho e aguarde a segunda parte desse episódio do Very Talks.